conteúdos. Propriedades fundamentais do carbono. Habilidades. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Então a gente vai lembrar um pouco o que a professora Yara falou no primeiro momento. Então a professora, ela fez uma pequena introdução, o que é química, né? Ela disse que química, tudo que existe, essa imagem que você está aí observando, né? Aqui atrás de mim, uma imagem muito bonita, é uma imagem muito comum na nossa região, né? Ali a nossa floresta, o barco, que é o meio de transporte da maioria de vocês, que eu sei, nossa casinha ali de palafitas e o nosso rio, que é nossas estradas. Então, tudo isso que eu tenho é química. Então, a química, ela está presente em tudo. Até o ar que nós respiramos tem química. Mas a química que a gente vai falar em particular, como o professor Yara já disse, eu só estou lembrando vocês, é a química orgânica. A química orgânica é aquela química que contém o elemento carbono. Então, todos os compostos orgânicos, eles possuem em sua estrutura o que? A química, o elemento químico carbono. E aí surge, né, uma pergunta que eu sei que a maioria de vocês, quem ligou agora, que está assistindo a aula neste momento, né? Se está se fazendo esse questionamento. O que é a química orgânica? Então, como a professora Yara falou muito bem no primeiro momento da nossa aula, é uma parte da química que vai estudar os compostos do elemento carbono. E na própria aula da professora Yara, nós vimos vários exemplos de substâncias no qual ela mostrou a sua forma estrutural, né, e que essas substâncias contêm átomos de carbono. E aí eu trouxe um exemplo, lembrando para vocês, né, a pimenta. Olha aí, observem a pimenta. O professor Yara falou sobre a pimenta. E nós temos aí o composto orgânico chamado piperina. Então, essa piperina, ela está presente principalmente na pimenta preta, tá, gente? Então, quando a gente coloca no peixe, coloca, né, ou come mesmo num vatapá, coloca, a gente sente aquela sensação picante na nossa língua. A substância orgânica responsável é a piperina. Ela é um composto orgânico. E nessa estrutura orgânica, eu tenho aí a presença do átomo de carbono. E aí surge mais um questionamento. Por que estudar o carbono? O carbono, nós vamos perceber que ele tem várias características. E uma das características do carbono é que ele é um elemento que ele une-se a outro elemento químico, que pode ser um outro átomo de carbono, e aí surge inúmeros compostos orgânicos como esse, de uma estrutura bastante complexa, como você está percebendo. Então, estudar o átomo de carbono é estudar a química orgânica. E essa química orgânica é tudo que está aqui perto de mim, né, que eu já disse que contém carbono. Vocês mesmos, quando a professora Yara perguntou onde está presente a química orgânica, muitos disseram na alimentação, está nas plantas medicinais, está na madeira, né? Está aqui nessa floresta. E quantos remédios, quantos compostos orgânicos eu não tenho aqui nessa floresta que se faz atrás de mim, né? Muitos compostos orgânicos. Mas vamos conhecer melhor esse elemento químico chamado de carbono.
tá certo? Que é um elemento tão importante na química orgânica. E aí a gente entra nas propriedades fundamentais do carbono, que a professora apresentou para vocês no primeiro momento, que são os postulados, né? Então, vamos conhecer o primeiro postulado, que diz que o átomo de carbono ele é tetravalente. Então, nós relembrando a química do primeiro ano, ligações químicas. Então, tudo ao nosso redor está ligado, né, a um outro elemento por ligações químicas. Não temos elementos químicos encontrados isolados na natureza. Então, todos eles fazem ligações químicas. E o carbono também, ele se liga a outro composto, a outros elementos químicos para formar os compostos orgânicos simples ou complexos. Então, ele é tetravalente. Observem, porque se eu for fazer a distribuição eletrônica desse carbono, eu vou ter 4 elétrons disponíveis para compartilhar. Então, por isso que ele é tetravalente, porque ele tem 4 elétrons disponíveis. Ou seja, ele pode compartilhar 4 vezes, né? Por ter essa característica, por ser tetravalente. Então, não posso dizer nunca que um carbono ele só tem 2 ligações ou 3, mas sim tetravalente. Tetra, 4. Valente vem de ligações, ok? E ele pertence à família 6A, né, como vocês podem perceber na própria tabela periódica, também conhecido como família 6A ou 14A também, que é uma nomenclatura. Indo para a próxima cartela, nós vamos conhecer uma outra característica do carbono. Ou seja, as 4 valências dele, que eu represento por esses traços, tá bom, turma? Então, esses tracinhos são os 4 elétrons que ele está compartilhando. Então, percebam vocês que o carbono, ele está compartilhando seus elétrons com um átomo de hidrogênio e com um átomo de cloro. Agora, a posição do cloro, vocês percebam aí que o cloro ele está em várias posições. Ele está em cima, ele está uma hora ele está do lado esquerdo, uma hora está do lado direito, uma hora o cloro na cadeia carbônica ele está embaixo. Né? Então, percebam aí, ele está em vermelho, o cloro, tá, gente? Ele está destacado em vermelho. E observem vocês que ele está em várias posições. O que significa dizer isso? Que continua sendo o composto orgânico conhecido como um cloro-metano. Então, é um metano, é um cloro-metano. Então, a posição do cloro, ele não torna a cadeia carbônica diferente. Então, a substância, ela é a mesma, tá certo? Então, observem aí essa observação que eu quero que vocês tentem memorizar, né? Mas a gente vai estar sempre falando aqui em nossas aulas. Tem o terceiro postulado, que é muito importante, que é o encadeamento constante. Então, percebam aí que agora na cadeia carbônica, tá? Então, nós vamos usar muita linguagem química. Então, o que vocês estão vendo aí, eu chamo de esse composto orgânico, ele é representado por uma cadeia carbônica, que é essa que vocês estão vendo. Então, no primeiro composto, ele é formado por 2 carbonos, né? Então, observem que ele é formado por 2 átomos de carbono ligado com um átomo de hidrogênio, né? Então, observem aí que a cadeia, se eu colocar mais um átomo de carbono, observe que a minha cadeia, ela vai o quê? Ela vai crescendo, né?
Então, ela vai se tornando uma cadeia carbônica maior. Então, uma propriedade do carbono, é esse encadeamento constante que ele pode fazer. Eu posso, por exemplo, tirar um hidrogênio e colocar um outro átomo de carbono. E aí vai se tornando uma cadeia maior e às vezes uma cadeia muito complexa. Então a gente percebe na química orgânica cadeias carbônicas formadas até por 20 átomos de carbono, por causa dessa característica que o carbono tem de se ligar, né, formando cadeias simples e complexas. Então, encadeamento, por favor, pode deixar a cartela. Então, encadeamento constante, os átomos de carbono podem se ligar entre si, ou com outro átomo, ou com átomos de outros elementos químicos, formando longas estruturas chamadas cadeias carbônicas. Então, a partir de hoje, você vai ver a substância e vai dizer, professora, isso aí é uma cadeia carbônica, né? Então, na química orgânica, a representação, né? Lembra lá da pimenta, a piperina? A piperina, ela é o nome de um composto orgânico que dá aquela sensação picante quando nós a comemos, a pimenta. Então, aquilo ali é a representação da cadeia carbônica e o nome desse composto orgânico é piperina. Olha que interessante, né? E aí, na próxima cartela, nós vamos falar agora da classificação dos carbonos. Quando eu falo de classificação, eu estou relacionando como o carbono se liga a um outro carbono. Então, dependendo dessa ligação que um carbono faz com outro carbono, eu vou classificá-los, tá bom, gente? Então, eu posso classificar o carbono como sendo primário, secundário, terciário e quaternário. Professora, quando é que numa cadeia carbônica eu classifico o meu carbono como sendo primário? Quando ele estiver nas extremidades. Então, vocês observem ali que eu tenho um carbono primário, né? Tá, uma setinha está identificando ali que é um carbono ligado diretamente no máximo a um outro carbono. Então, eu tenho ali um carbono ligado a um outro carbono ali, ó. No máximo um carbono ele se liga, né? Que a outra ligação é com hidrogênio. Então, para a gente perceber melhor, sempre os carbonos primários estão na extremidade, ok? Carbono secundário. Como eu identifico um carbono como sendo secundário? Para ser um carbono secundário, o átomo de carbono ele deve estar ligado diretamente a dois outros carbonos. Então, percebam ali que eu tenho um carbono, né, uma setinha. Dá para colocar no quadro tá? Então, vamos botar no quadro para enxergar melhor, já que isso é novo para vocês, né? Mas eu tenho ali um carbono, vou precisar da lapiseirinha, né, da lapiseira, tá? Então, eu tenho aqui, olha aqui, turminha, primário. Quando que um carbono ele é classificado como primário? Então, olha aqui a extremidade, quando ele está na extremidade. Pode colocar em vermelho, por favor? E aí, vamos para o carbono secundário. Então, no carbono secundário, eu vou ter o carbono secundário quando o átomo de carbono, olha aqui, esse átomo de carbono estiver ligado a dois átomos de carbono, olha, ele vai ser secundário. Então, ele não é primário, ele é secundário, porque está ligado a dois átomos de carbono, ok? Agora, eu posso numa cadeia carbônica ter
mais de um carbono secundário? Pode. Quanto maior a cadeia carbônica, mais carbono secundário vai existir. Quanto maior a cadeia carbônica, mais carbonos primários, mais carbonos secundários, mais carbonos terciários e quaternários poderão existir. Observem aqui, olha, aqui, turminha, observem que ele é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 átomos de carbono. E na extremidade, eu vou ter quem? Os carbonos primários. Legal, né? Então, vamos aí, continuando. E vamos para a próxima cartela. Pode colocar aqui, por favor, também. Que a gente vai aprender a identificar um carbono terciário e um carbono quaternário. Terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Olha aqui, turma, olha que bacana. Então, ele está ligado a esse carbono, ele está ligado a esse carbono e ele está ligado a esse carbono. Então, esse carbono aqui, olha, esse carbono, ele é o carbono terciário, porque ele está ligado a 3 átomos de carbono. Ok? E eu tenho certeza que vocês já estão aí com um coleguinha dizendo, olha, o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. É isso mesmo, vamos pensar junto. É isso mesmo o que você está dizendo. O carbono quaternário é aquele em que eu tenho um átomo de carbono. Olha aqui, turma. Eu tenho um átomo de carbono ligado, o quê? A 4 carbonos. E aí, eu classifico ele como sendo um carbono quaternário. Bacana? Muito bem. E aí, eu vou pedir um quadro, uma tela branca, que eu vou colocar um exemplo para vocês. E gostaria que vocês participassem aí no chat público, colocando as suas respostas. Tá bom, turma? Então, meus queridos, eu vou colocar aqui a estrutura, o composto orgânico, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, observe que essa minha cadeia carbônica, ela tem 5 carbonos, né? 6. Olha aqui, 3, aqui faz 2 ligações com hidrogênio, porque eu já tenho 2. Aqui, ó, só está faltando uma ligação, aí eu vou fazer com hidrogênio. Aqui tem 2 ligações, vou colocar 2 átomos de hidrogênio. E aqui, ele está precisando de 3 hidrogênios para fazer as ligações, tá bom? Então, eu quero que vocês digam quantos carbonos primários nós temos nessa cadeia carbônica. Quantos carbonos primários nós temos nessa cadeia carbônica? Então, qual a quantidade de primário? Depois de secundário. Vamos lá? Então, quem disse quantos carbonos primários eu tenho? Vamos lá, turminha? Vamos muito bem. Então, tá todo mundo acordando. É para acordar. Em química é tudo de bom, hein? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos primários. Se você acertou, bate palma, abraça o colega, abraça o professor presencial. E secundário? Quantos secundários eu tenho, turma? Quantos secundários eu tenho? Quantos secundários eu tenho? Então, olha aqui. Vamos lá, vamos ver. Olha o meu secundário. Eu vou botar um asterístico, tá bom? Secundário e secundário. Eu tenho 2 carbonos secundários. Se acertou, dá um grito.
dá um abraço no professor presencial, dá um abraço no colega. Este é o momento de alegria, né? Conseguiu aí identificar na minha cadeia carbônica. Terciários. Quantos carbonos terciários eu tenho, turma? Terciário. Quantos carbonos terciários eu tenho? Bora ver aqui. São Paulo de Olivência 25. É verdade. Eu tenho apenas um terciário. Olha que bacana. Tá aqui ele. Vou colocar em verde. Tá bom? Olha aqui ele, o carbono terciário. Quaternário. Eu tenho carbono quaternário? Tenho carbono quaternário? Não tenho, professora. Tudo bem. Pode também, não posso ter a presença, a falta de carbono quaternário. Posso sim. Tudo bem, gente? Então, e aí, valeu? Então, se valeu, vocês coloquem aí. Valeu, professora, acertamos. Dá o abraço no colega, no professor presencial, não é bom? Muito bem, parabéns. E continuando a nossa aula, vamos agora falar de cadeias carbônicas. Olha aí, turma. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ter várias representações. Então, eu posso representar uma cadeia carbônica por sua fórmula estrutural, como vocês estão vendo aí, ó, né? Então, também posso representá-la pela forma condensada, o que vocês estão aí do lado, né? Essa forma condensada. Vocês percebam que nesse tipo de fórmula, as ligações entre os átomos, elas não são representadas como na fórmula estrutural, né? Então, na fórmula estrutural, eu represento as ligações. Já na fórmula condensada, eu represento o número de átomos que contém na fórmula estrutural. Então, observe que na fórmula estrutural, no primeiro carbono, eu tenho 3 hidrogênios. Aí, na fórmula condensada, eu faço essa representação. No segundo carbono, eu tenho a presença de 2 hidrogênios. E assim sucessivamente. Então, elas são diferentes porque uma representa as ligações que os átomos fazem entre si e a outra não. Ela representa a quantidade de elementos químicos que a cadeia carbônica possui. Então, isso vai ser muito comum aqui na química orgânica, sempre cadeias carbônicas sendo representadas de fórmula estrutural ou condensada. Além disso, eu gostaria que colocasse no quadro, além disso, eu também posso representar essas cadeias carbônicas pela sua fórmula molecular, tá bom? Assim, ó. Então, aqui eu tenho quantos carbonos? 4. Então, olha a fórmula molecular. Então, 4 carbonos. Eu tenho quantos hidrogênios, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 hidrogênios. E eu tenho apenas um oxigênio. Então, isso aqui é a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. E aí, nós temos outras representações. Vamos lá? Na próxima cartela. Na próxima cartela, temos aí a fórmula estrutural, a fórmula tanto condensada, né? Nem estrutural, é a condensada. E aparece uma novidade. Olha aí, química é assim, sempre tem uma novidade. Nós temos aqui
uma fórmula que eu chamo de traços, ou linhas, ou zigue-zague. Cada extremidade dessa, gente, tem um átomo de carbono. Não esqueçam disso. Cada extremidade dessa tem um átomo de carbono que faz 4 ligações. E o restante pode ser o hidrogênio, pode ser o oxigênio. Aqui também, professora Yara, olha aí, Darlinda, presta atenção. Outro carbono aí na extremidade. E aqui, ó, fórmula de traços, ó, tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. E ligado a eles, eu tenho os hidrogênios. Então, essas são algumas representações dos compostos orgânicos. Então, não esqueçam, tá? Que vão aparecer nas explicações da aula da professora Yara, da aula da professora Darlinda. Vamos ter a presença, nos acompanhando, essas cadeias carbônicas até a finalização do nosso módulo. Tá bom, queridos? Tudo bem? E aí, nós temos um desafio de química. Vamos lá para o desafio, por favor. Próxima cartela. Ah, ainda tem mais, né? Essas são outras representações, tá? Olha aqui. Observe isso aqui antes da gente ir para o nosso... Eu tenho a fórmula estrutural, né? Essa aqui é a fórmula estrutural. Isso aqui é a representação desse composto. Na química, nós chamamos isso aqui de uma cadeia fechada, tá certo? E observem aqui que tem umas duplas ligações. Então, eu quero apresentar para vocês um outro composto que vai aparecer muito na química orgânica, que o nome dele é benzeno. Vamos falar, mas eu já vou falar um pouquinho dele, do benzeno, que eu posso representar tanto na forma estrutural, como na fórmula de traços. Olha aqui como vocês podem perceber. Então, eu tenho 3 maneiras de representar o átomo de benzeno. Então, guardem esse daí no bolso, na mente, e não esqueçam mais o benzeno, tá certo? Quando ele aparecer, você já sabe que é o benzeno, mas nós vamos falar dele também. Muita coisa para ser falado ainda, estamos só iniciando. E aí, nós vamos para a próxima cartela, no qual eu tenho ainda outras formas de apresentar as cadeias carbônicas. Então, observem aqui que é uma cadeia fechada, né? Formada por 3 carbonos, e eu posso representá-la por traços. Então, aqui eu tenho carbono, carbono e carbono, né? E aí, a outra representação também dessa cadeia carbônica. Aqui é fórmula, já é a fórmula condensada, né, turma? E aqui é a fórmula de traço, como vocês podem perceber. Então, são essas estruturas que nós podemos representar os compostos orgânicos. Seguindo, nós vamos para o próximo momento, que é o desafio de química agora, né? Vamos lá. Então, nós temos aí uma questão, viu? É o linalol. Credo, professora. Gente, todo mundo já, a mãezinha, quando vai ter o seu bebezinho, ela compra alfazema. Ô, cheiro gostoso, né, de alfazema. Aí põe na roupinha do bebê, fica aquele cheiro gostoso. Então, esse aroma da alfazema, e eu sei que vocês também têm aquele perfume de alfazema na casa de vocês, passaram antes de tomar aquele banho, do trabalho pesado, estão aí na escola e colocaram
o perfume de alfazema. Então, o aroma, existe uma substância orgânica que é responsável por aquele aroma gostoso de alfazema, né? Que é chamado de linalol, que a gente vai já conhecer a forma estrutural. Então, eu quero que vocês indiquem o número de carbonos primários, secundários e terciários e quaternário do composto orgânico abaixo, que é o linalol. Então, conheçam aí o linalol. Cadê a próxima cartela? Olha o linalol aí, olha o alfazema. Tigo nesse perfume. Tigo. Então, eu quero que vocês identifiquem para mim, nessa estrutura orgânica, que é o linalol, que está presente no perfume de alfazema. Por isso que a professora Yara disse, a química orgânica, ela faz parte do nosso cotidiano. Alguém deve estar aí com linalol no corpo. Alguém deve ter passado esse perfume de alfazema, né? É possível. E aí eu quero que vocês classifiquem para mim quem são os primários, secundários, terciários e quaternário. Ok? Enquanto isso, dá um tempinho aí para vocês. Vamos lá ver. Então, pensando no perfume de alfazema, e agora com alguns conhecimentos químicos, já sabem que a substância responsável pelo cheiro é o linalol, e que ele tem essa estrutura aí, né, bastante complexa, como vocês estão percebendo. Eu gostaria que vocês classificassem. Então, eu vou começar aqui com o primário. E a Yara, a professora Yara, ela está no chat público e ela vai me dizer, né, se alguém acertou aí, né? Então, eu quero que vocês identifiquem quantos carbonos primários eu tenho aí na estrutura do linalol. A professora Yara tem o município. Lábrea está dizendo que é 4, né? Então, tem outra professora que disse que é Boa Vista do Ramo, está dizendo 3, né? Então, vamos ficar aí com essas duas comunidades, nesse universo tão grande de comunidades. Quantos alunos não estão nos assistindo nesse momento, né? Assistiram a professora Yara no primeiro e agora Darlinda no segundo momento. Então, vamos analisar aqui com calma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 carbonos primários. Ok, turma? Então, quem acertou? Então, vamos aí, ó. Eita, temos 4 carbonos primários. E aí, professora Yara, quem acertou? Lábrea, né? Tem mais alguém? Atalaia 1, parabéns. Itacoatiara, Parintins. Eita, nesse momento, todo mundo agarrando o colega, se abraçando, agarrando o professor presencial, a professora, né? Tá todo mundo feliz. Então, tá bacana. Se tá todo mundo feliz, tá bacana, tá? Então, a gente vai agora para o secundário. Atenção, muita atenção nessa hora. Vamos acalmar as moléculas. Vocês acabaram de ativar uma molécula orgânica chamada de adrenalina, que é um composto orgânico que também será apresentado. Então, vamos se acalmar, nada mais de grito, nada de bagunça na sala, né? Então, vamos para o secundário. Quantos secundários tem no linalol, professora Yara? Quem é? 3. Lábrea está dizendo 3. 4, Lábrea. Barreirinha? Está dizendo quantos? 4. Tudo 4, é, Yara? Caramba, maravilha. Eu não sei não, gente. Eu vou fazer junto com vocês, hein?
Vamos lá. Secundário, eu tenho 1, 2 e 3. Eu tenho 3 secundários. Alguém acertou, Yara, dizendo 3? Eles estão colando um do outro. Estão dizendo 4, não vale, hein? Vamos pensar. Então, eu tenho 3 carbonos secundários. Quem tem dúvida, o carbono secundário é aquele que está ligado a 2 átomos de carbonos, tá certo, gente? Quer dizer, é um carbono ligado a outros 2 carbonos. Então, eu tenho 3. Vamos lá. Agora, vamos para o terciário. Então, quantos terciários eu tenho no linalol? E aí, Yara, alguém está dizendo alguma coisa? Lábia 1 disse quanto? Lábia 1 disse 1, professora. Quem mais? Tá, a Yara está vendo ali. São Paulo de Olivência está dizendo, professora, tem 2. Tefé 2. Urucará 1. Então, já temos uma ideia. Uns estão dizendo 2 e outros estão dizendo 1. Então, eu vou trocar aqui a cor, tá bom? Vou botar de verde. Olha aqui o meu terciário, gente. Olha aqui. Ligado a ele, eu tenho 3 átomos de carbonos. Não vão me contar com oxigênio. Ele tem que obrigatoriamente estar ligado a 3 átomos de carbonos. Olha aqui, isolado, bichinho, ó, sozinho, ninguém quer ele. O carbono ali, ó, ele é terciário. Quando a Yara, eu enxerguei 1, mas quando a Yara disse que alguém tinha dito 2, aí eu regalei o olho, enxerguei o bichinho isolado, olha. Então, nós temos 2 carbonos terciários. Então, você que acertou, parabéns, viu, gente? Parabéns. Então, esse primeiro momento que a gente está tendo aí com a química, e aí já está sabendo classificar uma cadeia carbônica, é muito bom, né? Então, temos aí 2 carbonos terciários. Parabéns. Pode aí, professor, por favor, presencial, ele vai deixar você abraçar, gritar, bater palma, né? Esse momento importante. E aí, meus queridos? Quaternário. Tem quaternário? Tem carbono quaternário? E aí? Yara, alguém está dizendo que tem? Quaternário Tabatinga? Não, gente, regala o olhinho de vocês. Lábia está dizendo 0. 0 quer dizer nenhum, né? Tá bom. Então, regala o olhinho de vocês, bem. Se afastem um pouco da TV, não vão ficar em cima da televisão. Fica mais difícil. Afastar da visão é melhor. E aí, quem disse que não tem carbono quaternário, acertou. Então, eu não tenho nesta estrutura um carbono quaternário. Tudo bem, gente? Não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum carbono ligado a 4 átomos de carbonos. Então, eu coloco 0, né? Eu posso escrever nenhum. Então, é muito importante, ok? E agora a gente vai assistir um vídeo, tá? Então, vamos prestar atenção nesse vídeo que traz informações super importantes para todos nós. Bom, mas a dúvida de vocês é sobre a química orgânica. Mas aonde estão estes compostos orgânicos? Bom, para ser muito simples, a química orgânica está presente no seu dia a dia. Nesse momento, dentro do seu organismo, existe uma série de reações, de transformações metabólicas, onde moléculas orgânicas estão envolvidas. Bom, temos aí, você escuta todo dia sobre petróleo, biocombustíveis, os compostos orgânicos, ou mistura de compostos orgânicos. Os plásticos, todos os tecidos sintéticos,
os fármacos, os princípios ativos de medicamento, a borracha, tudo isso é química orgânica. Legal se a gente pudesse representar essas cadeias carbônicas, né? Eduardo, me presta suas frutas. Professora, essas frutas podem ajudar? Com certeza. Eu vou fazer a representação da molécula mais simples da química orgânica. Essa é a molécula do metano. O metano é encontrado no gás natural e utilizado em fornos, fogões e como combustível veicular. Na molécula do metano são encontrados 4 átomos de hidrogênio ligados por ligações covalentes simples a um átomo de carbono. A melhor maneira de visualizá-lo é com o modelo pau e bola, onde são respeitados os ângulos entre as ligações. Essa é a representação do metano, a substância orgânica mais simples que se conhece. Ela tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Ok, gente, então agora a gente está aqui no final, né, no momento final da nossa aula, que é o resumo final, tá? Onde a gente vai, né, Darlinda, relembrar um pouco todos os assuntos que foram tratados durante a aula, tá? E o vídeo, se vocês perceberam, né, ele traz realmente, assim, uma abordagem bem, né, resumida do que a gente veio trabalhando, tá? No caso, só para reforçar, né, o que a gente vinha falando, os compostos orgânicos são aqueles formados de carbono, né? No vídeo, lá a professora explica um pouco o modelo de pau e bola, né? De como montar essas cadeias. A professora Darlinda trouxe na segunda aula toda essa parte de estrutura, né? De como que as cadeias carbônicas são organizadas, né, Darlinda? Isso, né? Como que elas se apresentam, tá? Na forma estrutural, na forma condensada, na forma de traços. São várias as possibilidades, as formas das cadeias carbônicas se apresentarem, né, Darlinda? Isso. E aí a professora nos traz a informação do que a química ela está presente no nosso cotidiano, e a professora lá, né, também disse para os alunos que ela está presente no plástico, nos medicamentos, no cosmético. Então as meninas gostam de ficar bonita aí, passar aquele batom, aquele compacto, tudo tem química orgânica. E a outra informação que ele traz também, que na química orgânica, além das estruturas, existem várias estruturas complexas, né? Vocês viram vários exemplos. A cafeína, que é uma estrutura bem grande, trouxe aí a estrutura, nicotina, a nicotina, né? Presente no cigarro. A piperina, a né? piperina, que a gente falou, né? Presente na pimenta, né? Quando mastigarem uma pimenta, vão dizer, ai, a piperina, né? E o linalol. O linalol. Presente aí no perfume de alfazema, né? Ele que dá aquele aroma gostoso. E temos aí a substância mais simples, né? Que foi comentada no vídeo, que é o metano. Que ele é formado apenas por um átomo de carbono, que é a estrutura mais simples da química orgânica. Isso mesmo, né? Então, agora, nesse segundo momento, né? Nós vamos... dialogar, né, com vocês. Apresentar aqui umas questões, assim, interrogá-los aí sobre o que vocês entenderam agora dessa aula, tá? Então, ok, né? Primeira pergunta tem a ver com a primeira aula, né? E é o que é a química orgânica, tá? Pensem aí um pouquinho, o que vocês acreditam aí que seja a química orgânica. É só olhar para o seu lado, né, ao seu redor. Vocês podem responder aí da maneira que vocês compreenderam, né, o que foi trabalhado durante a aula inteira, tá? A gente viu na primeira aula, mas a segunda aula também trouxe conceitos de química orgânica, ok, gente? A segunda perguntinha quer saber onde estão presentes os compostos orgânicos. E aí? Onde será que eu posso encontrar um composto orgânico? Será que é difícil? Será que é fácil, né? É verdade.
Será que eu nunca vi? Isso. Nunca cheguei perto? Tá? Então essa é... Isso é coisa de laboratório, né? só se vê compostos orgânicos no laboratório. É, isso mesmo. Essa é a segunda perguntinha, tá? Isso. Então, gente, vamos agora para as respostas, né, da primeira e segunda questão, né, Darlinda? A primeira pergunta era o que era química orgânica e ele deu uma resposta muito boa, né? Química orgânica é aquela parte da química, um ramo da química, né, que estuda os compostos formados a partir do elemento carbono, né? A coisa que tem que ficar clara hoje nessa aula, né? Pode esquecer qualquer coisa, mas a gente tem que lembrar que os compostos orgânicos são formados desse elemento, o elemento carbono, tá bom, gente? Então, quem respondeu isso aí tá, ok, tá? Parabéns. E a segunda pergunta, onde estão presentes esses compostos orgânicos, tá? Então, vocês poderiam ter colocado, como nós citamos durante toda a aula, né, todas aquelas substâncias, né, que foram sugeridas aí. Como a pimenta, eu encontro na pimenta. Onde mais eu encontro? No café, no cigarro, na alfazema, né? Então a gente deu vários exemplos, mas vocês poderiam ter citado a medicina, a agricultura, tá bom? Isso. Então, aí vocês poderiam ter dado uma quantidade enorme de respostas que a gente vai considerar como correta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido que não precisa ter medo da química orgânica, porque ela faz parte da nossa vida. E a matéria-prima, tudo que nós temos é formada de compostos orgânicos. Isso né? mesmo. E aí eu quero me despedir, depois a professora Yara irá se despedir. Obrigado pela participação e até amanhã. Obrigado, gente. Uma boa noite, bom retorno.